Eu acho muito curioso como a gente passa a vida inteira admirando aquelas pessoas que são muito confiantes e nunca para pensar de onde que veio aquela confiança toda. A gente vê alguém liderando pessoas, falando muito bem em público, dando conselhos muito bons, se expondo na internet ou até mesmo gravando vídeos todos os dias e automaticamente passa na sua cabeça que aquela pessoa teve sorte ou aquela pessoa já nasceu confiante, simplesmente nasceu com o dom da confiança, ou simplesmente nasceu com o dom de falar bem. E eu queria justamente começar esse vídeo para quebrar essa ideia, até porque eu nunca conheci alguém 100% confiante que já nasceu com a confiança dentro de si. Todas as pessoas que eu conheci, empresários, né, de empresas milionárias, que eu tive a honra de trabalhar junto, são pessoas que tiveram medo, tiveram insegurança, tiveram vergonha de aparecer e que também eles tiveram medo de começar. Só que com o passar do tempo, eles não deixaram esse sentimento tomar rumo na vida deles. E eu posso falar isso com total autoridade porque eu vivi essa fase. Quem tá olhando para mim hoje talvez pense que já era fácil para eu me comunicar ou se já era fácil eu gravar vídeo para internet, ou era fácil também vender o produto que eu vendo hoje, que é um produto muito complicado de vender, mas o processo ele não foi bem assim. Eu fui aquele cara que tomava decisões erradas, que pensava mil e uma coisas antes mesmo de acontecer, que também pensava negativo antes mesmo do cliente decidir comprar ou não. Eu já entrava na mesa já pensando que a venda ela não iria fechar, e no final das contas, por esse sentimento, né, de medo, insegurança, eu não começava a fazer as coisas direito. Eu simplesmente não fazia nada. E o mais engraçado é que naquela época, alguns anos atrás, eu realmente pensava que era a falta de segurança que estava me fazendo falhar em tudo. E aí eu começava a falar para mim mesmo: "Quando eu perder o medo, eu vou. Quando eu me sentir mais preparado, eu começo. Quando eu me sentir mais confiante, aí sim eu vou tomar a iniciativa". Só que infelizmente esse dia nunca chegou. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Talvez você tenha alguma coisa muito importante que você sabe que você precisa fazer, mas você não faz porque você acha que não está preparado o suficiente. Pode ser montar um negócio, gravar algum vídeo, mudar de profissão, mudar de empresa, como eu fiz, aprender uma habilidade nova ou até mesmo aprender uma língua nova ou conversar com uma pessoa muito importante. Você fica esperando aquele momento mágico onde vai acordar com aquela segurança dentro de si. Só que infelizmente esse momento ele não existe. E foi quando eu entendi isso e comecei a estudar um pouco mais de comportamento humano e coach, foi quando a minha vida começou a mudar. E tem uma frase que ela mudou totalmente a minha concepção sobre confiança. E ela diz o seguinte: a confiança é a recompensa da ação e não o requisito para agir. E quando eu ouvi isso da primeira vez, parece que alguma coisa começou a agir na minha cabeça, porque durante anos eu vivi acreditando que era realmente ao contrário. Eu precisava entrar numa venda mais preparado, sendo que se eu não entrasse para essa venda, eu nunca iria estar preparado, porque eu nunca teria tentado. Esperava sentir aquela confiança para começar. Mas a verdade é que ninguém ganha confiança parado. Você ganha confiança fazendo. É errando, é tentando de novo, passando até vergonha às vezes, mas mesmo assim você está aprendendo com tudo isso. Foi exatamente assim comigo. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu já ligava para o cliente pensando no não, ou que o cliente ele ia ser ignorante comigo, ou até mesmo ele ia desligar na minha cara. E toda a ligação que eu fazia era pensando nas mesmas coisas. E na minha cabeça aquilo parecia um desastre enorme. Mas sabe o que aconteceu? Eu ouvi vários nãos. E até mesmo muito mais do que eu planejava. Só que com o passar do tempo, você trabalhando com vendas, você vai perceber que o que eu também percebi é que o não, ele faz parte do processo e ele vai te moldando para você ficar cada vez melhor. Até porque todo dia quando você acorda, você pode ligar para um novo cliente, você respira novamente, você pode tentar tudo de novo que você tentou no dia anterior. E aos poucos, aquilo que parecia muito assustador quando eu comecei a trabalhar com vendas, foi começando a deixar de existir dentro de mim. E foi aí que a confiança começou a aparecer. E não foi porque eu fiquei mais inteligente ou porque eu perdi o medo,
mas foi porque o meu cérebro ele começou a entender que o não ele fazia parte do processo e eu conseguia enfrentar situações difíceis e continuar em pé. E isso, meu amigo, é confiança. A maioria das pessoas acredita que confiança é falar alto, é andar com aquele peito estufado, é nunca se sentir inseguro, mas para mim confiança é algo totalmente diferente. Confiança é agir mesmo quando você sente medo de executar aquele trabalho, porque o medo ele nunca desaparece totalmente de você. Até hoje eu trabalho há alguns anos com vendas, eu entro numa mesa e eu tenho meus medos. Eu tenho aquela insegurança ainda dentro de mim que me faz pensar se o cliente ele realmente vai comprar ou se o cliente ele realmente vai gostar da proposta que eu vou propor para ele. Antes de começar alguma empresa nova, um projeto novo, eu ainda tenho algumas dúvidas. Quando eu preciso também tomar decisões muito importantes na minha vida, eu também me sinto inseguro. A diferença é que hoje eu não deixo esse sentimento decidir por mim. E o problema não é sobre medo. O problema é você transformar esse medo que você sente em uma desculpa para você nunca começar algo novo na vida e você ficar parado e nunca sair do mesmo lugar que você tá. Sabe uma comparação que eu gosto muito é, imagina uma criança, ela tá aprendendo a andar e ela cai, levanta de novo, cai, levanta de novo. Ninguém vai olhar para aquela criança e vai pensar: "Poxa, é melhor ela parar de vez". Muito pelo contrário, todo mundo incentiva, até porque todo mundo sabe que cair faz parte do processo. Agora olha o que acontece quando a gente vira adulto. A gente quer acertar uma coisa de primeira, quer abrir um negócio e já ficar milionário, quer abrir um canal no YouTube, gravar um vídeo uma vez e estourar de inscritos, quer até mesmo entrar numa venda, já achar que vai fechar e se não fechar ele vai desistir, ele vai ficar desmotivado ou ele vai ficar com medo de entrar novamente. A gente criou uma expectativa irreal sobre a nossa vida. E quando a realidade bate na porta, a gente acha que não nasceu para aquilo. Mas não é verdade. Você só está vivendo o mesmo processo que aquela pessoa de sucesso viveu. Só que você ainda está no começo. Outra coisa que destrói totalmente a confiança é a comparação. E olha, vou ser bem sincero, nunca foi tão fácil se comparar nos dias de hoje. Você abre a sua rede social, vê pessoas viajando, vê pessoas milionárias, comprando casa, comprando uma moto dos sonhos, comprando um carro de luxo, aquelas pessoas que parecem ser felizes o tempo inteiro. E sem perceber, você começa a acreditar que só você não resolveu sua vida, só você está atrasado, só você ainda sente medo. Mas isso é uma ilusão, você está comparando os bastidores da sua vida com o palco das outras pessoas. Você não viu quantas pessoas disseram não para ela na cara, quantas vezes a pessoa pensou em desistir. Você também não viu aquele vídeo que viralizou e quantas vezes ela fez um vídeo para aquele viralizar. Você só viu o resultado. E os resultados, eles sempre escondem o processo. Nunca compare o seu começo com o meio da caminhada de outra pessoa. E olha, talvez a pessoa mais importante que você deva confiar é em você mesmo. Porque quando você não acredita na sua capacidade de cumprir com aquilo que você promete, qualquer dificuldade que você passar vai virar motivo para você desistir. Então, talvez o passo que está faltando na sua vida não é coragem. Talvez seja simplesmente o fato de você aceitar que mesmo assim você vai sentir medo. E tá tudo bem, até porque todas as pessoas que inspiram você hoje passaram por esse mesmo processo. E a única diferença de você para ela é que elas deram o primeiro passo antes mesmo de se sentirem prontas. E se esse vídeo realmente conversou e te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e também comenta aqui embaixo o que achou.